Eu considero um grande privilégio poder estar aqui com vocês, e eu tenho conhecido pessoas diferentes, a gente tem conversado também por mensagem, tem sido uma troca de experiências que eu acredito que é isso que Deus espera mesmo de seus filhos, que a gente tenha esse compartilhamento, esse crescimento mútuo mesmo, e eu louvo a Deus por isso. Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês mais uma manhã. Bom, esse título da mensagem de hoje é um tanto estranho, talvez, um esquilo albino, mas talvez vocês vão perceber, eu não sei, algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo que tomaram algumas decisões sérias já, e talvez vocês já tenham experimentado um pouco do que é isso, um esquilo albino. Veja que um esquilo albino, eu não vou me precipitar, eu vou explicar melhor, porque eu e meu esposo, a gente sabe o que é isso, inclusive o nome do nosso próximo sítio, que Deus nos permitir ter, nós estamos vendendo o nosso sítio para comprar outro, e o nome do nosso próximo sítio vai ser Sítio Esquilo Albino, mas eu vou explicar melhor. Então, veja, você está vendo aí a imagem de um esquilo albino, ele é bem incomum, eu particularmente, eu acho muito bonito, muito lindo. Então, ele é todo branquinho, os olhos rosados, o nariz rosado, a parte interna das orelhas também, o pelinho assim, todo branquinho. Mas os outros esquilos, em geral, eles não gostam do esquilo albino. Até a família dele depois não quer nada com ele. Eu acredito que eles têm medo por ele ser diferente, talvez. Então, quando ele vai comer, os outros esquilos espantam ele. Ele fica meio sempre espantadinho, meio isoladinho. É como se fosse assim, olha, sempre que eu e você nós formos diferentes da maioria, a gente diz assim, do rebanho, né? Mas diferente da maioria ou do grupo, talvez a gente vai ser tratado com indiferença, com desprezo, muitas vezes maltratado, às vezes pode ser que a gente fique um pouco isolado. Aí tem a passagem aqui, a gente conhece muito bem, olha só, quem conheceu isso de estar sozinho? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. Então, olha, dizem que, não sei se você conhece a expressão, a pressão da maioria, a pressão do grupo, a pressão dos colegas. Na verdade, isso é muito eficaz. Por exemplo, se a gente pega um jovem muito correto, muito respeitável, que foi criado talvez ali numa fazenda, distante de grandes centros, tendo uma vida de simplicidade, e você pega esse jovem aí de 18 anos e você envia ele, por exemplo, para a Marinha, você vai perceber o que vai acontecer com a linguagem dele, talvez com as maneiras dele, com a decência moral. Você sabe o que acontece, não sabe? Ele acaba sucumbindo ao grupo ao redor. E o princípio é muito simples, você sabe disso, eu também, pela contemplação nós somos transformados. Nós somos exatamente aquilo que nós contemplamos. Então, a pressão da maioria é altamente convincente. Por exemplo, por que odiavam a Jesus? Ele ousava ser diferente da maioria. Ele vivia a vida mais pura e abnegada de todas. Mas os seus pais não o compreendiam, os irmãos dele o repreenderam, e segundo a palavra de Deus, ele foi mesmo a pessoa mais solitária que já viveu. Nem mesmo seus discípulos o entendiam. E a sua igreja o crucificou. Por que que isso aconteceu? Por que será que isso aconteceu? E o mesmo tratamento foi dispensado, por exemplo, para José, por seus 11 irmãos. Veja bem, eles realmente venderam José como escravo. Por quê? E Saulo, depois que ele se tornou ali o apóstolo Paulo, os antigos amigos dele e a igreja, na verdade, tornaram-se seus maiores inimigos e passaram a persegui-lo. Por quê? Então, veja, a mensagem de hoje é para fazer a gente enxergar que, olha, se você começar a experimentar um pouco de solitude, se sentir sozinho, quem sabe você já sentiu isso, nesses últimos dias, com as decisões que você tomou, quem sabe você já conhece isso faz tempo,
Mas essa mensagem é para você entender que existe um preço de seguir os caminhos de Jesus e ser uma pessoa diferente, que não segue os padrões, não é moldado pelos padrões da sociedade. Mas você vai perceber também, a gente vai ver junto na mensagem, que é um preço que nós estamos sim dispostos a pagar. Olha só, toda vez que você se afastar da norma vigente na sociedade, ou na maioria, seja a sociedade na sua igreja, seja a sociedade em família, ou como um todo, como comunidade, sempre que você seguir um caminho diferente, talvez você deseja um caminho mais nobre, mais elevado, você comece a questionar algumas coisas, vai ter um preço. Pergunte aos reformadores, por exemplo. Eles foram arrastados ali perante concílios da igreja deles, para eles se retratarem. Ou então, o que acontecia com eles? Se você não fizer isso, você vai morrer, você vai ser morto. Você já imaginou? E o que eles escolheram? Eles escolheram justamente o então. Então eu pergunto o seguinte, o que eu e você estamos escolhendo? Será que a gente tem medo? Se você escolher deixar de ser essa amálgama cristã que nós vimos no começo, quem estava conosco na semana passada, quem não estava, o vídeo já está no canal e você pode assistir. Se você deixar de ser essa amálgama cristã, que é querer misturar a semelhança de Jesus com o eu, e se você passar a contemplar mais a Jesus e ser submisso inteiramente a Ele, inteiramente, e você então organizar as suas prioridades, algumas pessoas disseram que estão fazendo isso. Louvado seja Deus. Se de repente agora você começar a dizer não, um não educado a alguns eventos, a alguns compromissos, a alguns convites, e você se dedicar à sua família, meu querido amigo, minha querida irmão que estão aqui, você imediatamente vai descobrir que você vai ser tratado como Jesus foi. Você não vai ser compreendido, talvez nem pelos seus amigos. Hoje em dia, nós sabemos que as igrejas cristãs, elas se tornaram um pouco conformistas. Ou seja, estão cheias de pessoas que não aprenderam a talvez raciocinar por si mesmas. Então, elas reproduzem um discurso, até questões de doutrinas e teologia, elas reproduzem algo sem questionar. A gente chama de mentalidade de rebanho, ou seja, homens que seguem homens. Ou como a palavra de Deus diz, são ovelhas mudas seguindo pastores cegos. Mas a palavra de Deus nos ordena, não vos conformeis com este mundo, com esse tempo. Não é para nós nos conformarmos com a cultura do nosso tempo. É para nós mudarmos, é para a gente ser sal, é para a gente ser luz. E veja, essa analogia aí do sal e da luz, simplesmente significa que a gente deve ser um agente de mudança. Porque quando você põe sal em uma comida, em um alimento, muda tudo. Muda absolutamente tudo. Quando vem uma luz é acendida, muda absolutamente tudo. Agora, como é que eu e você vamos ser um agente de mudança se nós estamos seguindo a multidão, seguindo a maioria? Não há como. Então, veja, eu e meu esposo, minha família, nós nos tornamos esquilos albinos, mas a gente não sabia disso, nem tínhamos a intenção de ser um esquilo albino. Mas por causa da nossa busca, nosso desejo imenso no coração, as escolhas que nós fomos fazendo, a gente acabou, como se a gente não fizesse mais parte do rebanho. É como se nós nos tornássemos agora pessoas que são diferentes a ponto de pensar e agir de forma independente. Eu digo independente no sentido de que nós éramos submissos a Deus em primeiro lugar e não aos homens. Então, muitas vezes a gente se comportava de forma diferente do esperado, diferente do usual. A gente não sabia que isso ia acontecer. A gente nunca pretendeu ser diferente de irmãos ou de pessoas até da mesma fé. A única coisa que a gente almejava era estudar a palavra de Deus e obedecer, não tinha outro caminho, porque nossa mente era o seguinte, olha, ao você ler algo, Deus está dizendo claramente o que ele espera de nós. Ou eu obedeço, ou eu sou rebelde. Na nossa mente era assim. Era tão simples como isso. Mas a gente não queria se distinguir dos outros, ser diferente a ponto de, olha, nós somos melhores do que os outros. De forma nenhuma.
a gente apenas queria viver de acordo com o plano de Deus, com o que a gente estava encontrando descrito em sua palavra. Mas eu preciso dizer para vocês que as outras pessoas não enxergaram isso em nós e talvez não enxerguem isso em vocês. Alguns até se sentiram ameaçados com a nossa forma de viver. Outros pensaram assim, ó, vocês estão querendo mudar tudo, vocês estão querendo substituir o que já está bem fixado, a norma que já está fixada, a narrativa que já está fixada na igreja, na cultura, na sociedade. Não é assim que se faz. Então, nós fomos acusados de pensar que nós éramos melhores do que os outros. Por exemplo, acusados de não apoiar as escolas da nossa igreja por escolher educar os nossos filhos em casa. E por não permitirmos que os nossos filhos eles estivessem com as outras crianças sem a nossa presença, algumas famílias se sentiam ofendidas, porque tem alguma coisa de errado com a gente? E não era nada disso. Nos viam como se nós fôssemos orgulhosos. Nós começamos a não ir mais aos almoços da igreja, algumas reuniões sociais na casa dos irmãos. Por quê? Porque a gente começou a perceber, a gente lia na palavra de Deus sobre o espírito de frivolidade. E a gente ia nessas reuniões e a gente percebia que quando a gente via, já estava um espírito de frivolidade se infiltrando. Então, para nós, era como comer, sentar e folgar, ou se divertir, como diz a palavra de Deus. Então, era muito gracejo, muita risada, muita conversa que não enobrecia ninguém. Então, tenha em mente, por favor, que o nosso lema era esse que está aí na tela, olha, dê a eles o melhor e proteja-os de tudo ao redor. Nós desejávamos dar aos nossos filhos aquilo que era o melhor e protegê-los. A gente não fazia ideia de que treinar os nossos filhos e a nós mesmos para sermos governados por Deus e não aceitar domínio ou ser controlados por homens. A gente não sabia que isso ia ser tão ofensivo para as pessoas que frequentam a igreja, para crentes na palavra de Deus e professos cristãos. Mais até do que pessoas do mundo. Então, entenda, nós, eu e meu esposo, nós precisamos decidir praticar aquele isolamento voluntário que a gente falou em outras palestras. Mas não era porque a gente se achava melhor do que os outros, muito pelo contrário, é por entender a nossa falta de força moral dos nossos filhos. Depois que eu li um texto do Espírito de Profecia, a irmã White, ela dizia assim, olha, se os vossos filhos, eu vou dizer com as minhas palavras, mas se os vossos filhos não têm força moral para, de repente começou uma conversa, um assunto, que não honra a Deus e não agrada a Deus. O que é esperado que eles façam? É esperado que eles digam o seguinte, olha, se a conversa não mudar, eu vou me retirar, porque eu não posso ficar aqui nesse ambiente enquanto os assuntos forem esses. Você sabia que Deus espera isso de nós? Então, eu conversei com meu filho a esse respeito e eu perguntei para ele, filho, você teria coragem? De repente, começaram a contar uma piada, começaram a falar alguma coisa, você teria coragem de dizer isso? E ele disse para mim, mamãe, eu não tenho coragem, ele é um pouco tímido, e ele disse, mamãe, eu não tenho coragem. Eu falei, bom, então, realmente, ainda não é seguro que você esteja em meio a outros jovens sem a presença dos pais. Então, foi uma decisão que nós tomamos em conjunto com os nossos filhos, para que nós estivéssemos de acordo com a palavra de Deus. Então, nós não nos achávamos melhores do que ninguém, não nos achamos melhores do que ninguém. Nós só estávamos determinados a seguir o plano original de Deus para a nossa vida, conforme escrito nas Escrituras, da melhor forma possível que a gente estava compreendendo. E independentemente do que as nossas famílias, amigos e membros da igreja estivessem fazendo ou não. Então, eu quero contar para vocês como tudo começou. Tudo começou quando um pastor, ele indicou um livro. Eu estava assistindo ali um sermão, era na internet mesmo, e ele indicou um livro, Anunciando o Alto Clamor. E eu devo dizer para vocês, eu não sei quantos leram aqui nesse grupo que está aqui, mas é um livro um tanto perigoso, digamos assim. Por quê? Porque se você abrir esse livro, não apenas para ler, mas para seguir acima de todas as coisas, por toda a sua vida, pela graça de Deus, você não vai mais ser o mesmo. Então, se você não ficar estagnado, mas você continuar a crescer, e o seu crescimento começar a exceder o crescimento das pessoas ao seu redor, você vai atrair oposição. Isso é garantido. É só você estudar, por exemplo, a vida dos profetas e reformadores.
A maior perseguição veio justamente de dentro das suas comunidades religiosas. Eu, pessoalmente, Carol, eu não gosto de oposição e eu não gosto de conflito. Agora, se você tentar remover a minha liberdade de consciência e insistir em que eu siga um curso, um determinado curso de ação, ou algo que eu faça, sem uma, assim diz o Senhor, sem uma clara posição bíblica, se você deseja que eu siga a mentalidade de rebanho, o pensamento da maioria, ou a cultura e a religião de nossos dias, aí o fogo refinador acende. Por quê? Eu vou ousar ser aquilo que Deus está me chamando para ser? Ou eu vou sucumbir à pressão da maioria, à pressão dos outros ao longo do caminho? Então, essas questões são muito sérias. E a minha oração é para que você examine o seu coração. Será que você tem força moral para tomar uma decisão decidida em favor dos princípios que você conhece? Os princípios que Deus já colocou em seu coração e a sua mente? Ou será que você tem medo de tomar decisões assim? Agora, talvez você já tenha experimentado isso. Algumas religiões descobriram uma forma que tem funcionado perfeitamente para manter os membros assim na linha, digamos assim. Se você se atrever a sair da linha dos caminhos estabelecidos, você pode ser, e eu digo assim, você vai ser cancelado. Nem todas as igrejas acabam usando esse termo. Eu não sei se eu coloquei aqui na tela, olha só, cancelado, eu coloquei sim. O que é isso? Olha lá. É rejeição social. Afastamento ou distanciamento emocional. Então, uma maioria acaba rejeitando você socialmente, ou um membro, ou um grupo de pessoas, mas assim, é uma maioria rejeitando, se afastando e se distanciando emocionalmente de você. Isso é utilizado para punir um indivíduo ou um grupo. Então, o que acontece? Retira os seus cargos, você perde a sua influência, pode estar associado à exclusão, mas é diferente de uma exclusão. Pode ser isso ou não. Então, olha só, os alvos desse cancelamento, ou essa disciplina, digamos assim, pode incluir pessoas que foram rotuladas, olha só, apóstatas, dissidentes, ou qualquer pessoa que o grupo enxergue como uma ameaça ou fonte de conflito. Essa é uma forma de punir, de torturar, e é uma tentativa de fazer você concordar com a narrativa dominante. Ou manter os demais, olha, ele vai ver o que aconteceu com você, e aí os demais membros vão ter medo, e vão acabar seguindo a linha ali da maioria. Então, nem todas as igrejas usam esse termo de cancelamento, mas eu acredito que hoje todo mundo está familiarizado com isso. Essa é a essência do que acontece, do que é realizado. Então, geralmente começa com uma repreensão, uma instrução, uma visita, olha, eu aconselho você a não fazer isso, ou algo um pouco mais educado, um pouco mais sutil. Agora, quando isso não impede a sua influência e nem coloca você sob controle ali de mentes humanas, aí o que acontece? Começam a espalhar algumas informações falsas sobre você. Talvez alguma fofoca, alguma insinuação, para que as pessoas comecem a duvidar, às vezes, do seu caráter. Ai, coitado, é perigoso. E começam a te evitar. Ah, caiu num erro. E começam a te evitar. Então, eles pressionam os outros membros para que os outros membros não queiram nada com você. Aí, depois disso, começam a ignorá-lo. E vão rejeitando você persistentemente. Isso é que significa uma rejeição social. Tudo isso para colocar você de volta na linha. De volta ao pensamento de grupo. E, normalmente, queridos, isso é muito forte. É algo que tem um poder talvez muito grande sobre nós, porque nós somos pessoas que a gente gosta de estar em meio a outras pessoas, a gente quer ser aceito, quer fazer parte. Então isso é muito difícil. Para algumas pessoas essa é a coisa mais difícil que existe. De repente você era uma pessoa bem vista e aí você passa a ser mal visto. Isso é muito difícil. Agora, por outro lado, Jesus ele não vai rejeitar você. Ele vai atrás de você, ele acena, ele suplica, mesmo que você esteja ali, talvez, violando alguns de seus princípios. A gente chama, sabe do quê? A busca do amor com parâmetros de 70 vezes 7, que é um número muito grande.
Então, muitas vezes, em nossa experiência ali, eu, meu esposo, a nossa família, a gente desejou que os seguidores de Jesus, que dizem que seguem a Jesus, fossem mais semelhantes a ele, fossem mais carinhosos, mais amorosos, mais perdoadores, mais compreensivos. Sabe, Deus, ele não usa força, ele não usa compulsão, não usa aquilo que a gente chama de coerção. Se submeta ou vai acontecer tal coisa com você, assim, com força e com coerção. Não, ele apela à nossa mente. Ele apela ao nosso coração. E nos deixa livres para escolhermos, para aceitarmos ou não aquilo que vem da palavra dele. Então, quando a nossa família aceitou a palavra de Deus como a nossa única autoridade, perceba isso, a única autoridade sobre a nossa vida, aí a adversidade começou. Com isso, eu quero deixar uma coisa clara, eu não estou dizendo que nós não devemos ouvir outros, e nós dependemos disso uns dos outros. O que eu estou querendo dizer é apenas o seguinte, primeiro importa obedecer a Deus do que aos homens, é só isso que eu estou dizendo. Então, nós passamos a conhecer o que significa a oposição. Por isso que eu digo que nós passamos a ser vistos como esquilos albinos, porque passou a haver um contraste. É igual o esquilo albino, o contraste às vezes é um pouco evidente, e aí os outros, talvez por medo, por receio, como no caso dos esquilos, acaba evitando. Então, nós finalmente tivemos que fazer uma escolha na nossa família. Ou a gente vai permanecer na palavra de Deus, e não vamos nos importar com o que falarem de nós, e vamos depender apenas da sua palavra, ou nós vamos sucumbir e vamos acabar comprometendo algumas coisas, alguns princípios, para a gente ser bem aceito entre os nossos irmãos, às vezes na família. Quando nós escolhemos permanecer na palavra de Deus e apenas na palavra de Deus, eu preciso contar para vocês, isso causou uma ruptura muito grande nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades. Agora, você sabe disso, o ouro é refinado na fornalha. E quanto mais quente a fornalha, mais a escória do nosso caráter vai sendo queimada. Bem, a nossa fornalha da nossa família estava sendo ligada. E louvado seja Deus pelas provações. Porque se a gente encarar as provações de forma certa, na verdade elas vão servir para nos aproximar mais das mãos de Deus, vão construir o nosso caráter, vão fazer com que a gente se apegue mais a Deus e a gente seja, na verdade, menos dependente do homem e das instituições do homem. Então, as provações, elas vão ser um bom remédio, se você enxergar essas provações da forma certa. Então, de novo, olha, Deus é o autor da liberdade. Quem é um maníaco por controle é o Satanás. Ele quer controlar. Mas 2 Coríntios 3,17 diz, olha, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Agora, o inimigo, ele vai ficar extremamente incomodado quando você encontrar essa independência. Quando eu digo independência, uma vez mais, significa unicamente submisso a Deus em primeiro lugar e não a homens ou instituições. Quando você encontrar essa independência e essa liberdade em Deus, e nos princípios de vida de Deus, então Satanás vai começar uma guerra contra você, para tentar te desencorajar, para te levar ao desespero, poxa, agora você vai ficar sozinho, para derrubar você, porque ele sabe que a maioria exerce uma pressão muito grande. Os agentes, na verdade, mais úteis são os cristãos nominais, mas são mais úteis nas mãos do inimigo do que as próprias pessoas do mundo. Você vai perceber isso se você ainda não percebeu, com certeza. Olha, nossa família, eu e meu esposo, e o Giovanni, nós nos batizamos em 2016. Ali, naquela igreja, naquele ambiente de igreja, a gente desabrochou. Que coisa maravilhosa. Em poucos anos ali, pouco tempo mesmo, nós já estávamos num nível de aceitação ali entre os nossos irmãos. Aí nós voltamos para o Brasil, a gente estava fora do Brasil, e nós voltamos para o Brasil, e o erro, entre aspas, que nós cometemos foi questionar, continuar lendo, continuar buscando, a nossa alma tinha sede, então a gente queria continuar crescendo. Senhor, que mais é a tua vontade? Que mais o Senhor deixou revelado? Então a gente queria uma caminhada mais profunda, uma proximidade ainda maior de Deus. E quando você faz isso, isso pode lhe causar problemas.
especialmente se as respostas que você recebe de Deus e da palavra de Deus fizerem com que você se torne uma pessoa diferente, um esquilo albino, dentro da sua igreja. Você vai perceber, se não já percebeu, que questionar algumas coisas é perigoso. Pergunte isso para Jesus, veja a vida de Jesus. A maior perseguição veio da liderança da sua igreja. Aquela igreja que ele mesmo trouxe à existência. Mas eu preciso acrescentar, depois o crucificou. Então, nunca se sinta assim, como se fosse excessivamente seguro em seu ambiente. Veja, nós procuramos o máximo que pudemos, mas a gente não estava encontrando respostas. A gente sabia que estava faltando alguma coisa. E aí a gente decidiu, olha, é o seguinte, Deus vai nos guiar, Ele vai ser suficiente na nossa vida. Ele vai nos bastar. Ele pessoalmente vai responder os nossos questionamentos. Nós vamos encontrar, sim, uma maneira melhor de viver. E nós vamos buscar isso em Deus. Então, você pode pensar assim, claro que os membros da sua própria igreja vão entender, vão ser os seus maiores apoiadores. Mas não foi o caso conosco. Sempre que a gente escolhe um caminho diferente da maioria, você vai contar com a indiferença se aproximando. Uma maledicência, uma insinuação, talvez vai seguir, e logo você vai estar como se fosse sozinho, um esquilo albino ali entre seus irmãos. E Deus vê tudo isso. O que eu quero dizer isso não é uma mensagem para você ficar triste, ficar preocupado. Na verdade, o cristianismo nunca foi um clube. Venham todo mundo, que é um clube, é uma coisa muito gostosa e muito legal. Não é assim. É uma coisa maravilhosa, mas não é um clube. Não é algo popular, digamos assim. Você vai encontrar, assim, você vai se sentir sozinho, sim. De companhia ali dos seus irmãos. Mas Deus vai estar com você. Ele vê tudo isso. E muitas vezes Deus permite injustiças acontecendo com você, comigo. Para que Ele permite isso? Para você encontrar a sua completude apenas em Deus. Veja, Ele quer que a gente aprenda a não depender de nada que vem de homens, seja de membresia de igreja, de amigos, de nada. Ele quer que a gente dependa inteiramente e unicamente dEle. E foi exatamente o que nós tivemos que fazer. Nós tivemos que correr para os braços de Jesus, por nos acharmos sozinhos. E nós nos voltamos completamente a Ele. E Ele diz em sua palavra, olha, eu não te deixarei. Você está se sentindo sozinho? Eu não vou te desamparar, jamais. E assim nós vamos poder ousar, olha isso, com confiança nós vamos poder dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Isso é maravilhoso. Você vai encontrar liberdade para viver como Jesus. E Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Olha só, encontrar essa liberdade para ser aquilo que Deus criou você para ser, aquilo que Deus deseja que você seja, pode ser muito perturbador para as pessoas ao seu redor, para a mentalidade de rebanho. Porque encontrar liberdade em Jesus se torna ameaçador para essa mentalidade de grupo. É desafiador, porque você vai pensar diferente, você vai agir diferente, vai parecer que você está contra todo mundo, e não é isso. Se você não acredita que isso vai acontecer, tente, apenas tente, pensar fora do padrão ali da sua família e da sua igreja. Por isso eu pergunto, você é verdadeiramente livre para seguir a sua consciência conforme Jesus, a sua palavra e o Espírito Santo guiá-lo? Será que você é livre? Certamente nós devemos ser livres. Portanto, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus viveu esse princípio enquanto esteve aqui. E como mencionado anteriormente, ele foi o homem mais solitário que já andou aqui no planeta Terra. A família não entendeu, a igreja rejeitou e crucificou Jesus. Os seus discípulos, vocês se lembram disso, tentaram manobrar Jesus para que ele fosse o rei ali temporal, para ele atender às expectativas que eles tinham a respeito de Jesus. Então, não compreenderam. A igreja judaica odiava essa independência de Jesus. Ele não dava ouvidos para esses costumes e essas coisas. A igreja judaica, na verdade, teve medo de que essa independência se espalhasse para todos os cativos religiosos. Veja que
os membros não podem ser dependentes de instituições e de maquinarias e de coisas assim. Então, quando você tem membros dependentes de maquinismos, assim, digamos, eu não sei como explicar isso muito bem, mas dependentes de homens, de pastores, você tem pessoas que não são dependentes de Jesus. Essa independência, às vezes, assusta uma liderança, mas não precisa assustar. Então, eles chegaram a ponto de dizer assim, olha, convém que um homem morra e não pereça toda a nação, ele vai destruir tudo que nós conhecemos. Olha, essa independência de Jesus vai destruir tudo. E assim vai acontecer com todos os que seguirem o caminho de Jesus, o caminho que ele nos chamou para seguir. Se você viver livremente aquilo que Deus te chamou para viver, você vai descobrir que essa liberdade não é de graça, não é gratuita. Pode custar tudo na sua vida. Eu sei do que eu estou falando, não é nada romântico. Mas eu também descobri que nem vale a pena eu viver se tudo o que eu sou for um camaleão diante das expectativas dos outros. Ora eu sigo Jesus, ora eu sigo o que um homem diz, ora eu sigo, tá bom, você quer assim, então tá bom, para não termos nenhum problema. E eu vou ali mudando de cor conforme as circunstâncias. Não vale a pena nem eu viver. Talvez o passo mais difícil da minha vida tenha sido viver fora dos parâmetros dos outros para ser aquilo que Deus me chamou para ser. E aí eu ser mal vista por causa disso. Isso é algo muito difícil para mim. Na verdade, é algo muito difícil para mim, que para eu obedecer a Deus, muitas vezes eu tenho que desobedecer o meu pastor, se ele disser para mim, pare de estudar o espírito de profecia. Você está estudando muito o espírito de profecia. É algo muito triste para mim, que para eu obedecer a Deus, eu tenho que desobedecer um pastor. Então, por causa disso, ao invés de que antes me amavam e me respeitavam, agora eu sou olhada talvez com desconfiança, e talvez eu passe por alguma rejeição. Isso é difícil. Mas eu descobri que quando você se atreve a ser aquilo que Deus criou você para ser, você vai se deparar, sim, com a rejeição, com desaprovação, com desprezo, com censura, até difamação. E aí você tem uma batalha nas suas mãos, que é o estigma de não pertencer com a maioria, não fazer parte mais da maioria, e ainda assim encontrar o poder de amar essas pessoas como se você nunca tivesse sido ferido por elas. E esse é um bom remédio, é um maravilhoso remédio. E é isso que Jesus Cristo tem proporcionado para o nosso coração e na nossa família. Agora, quanto a nós, a minha família, quanto a mim, eu escolhi superar toda essa rejeição e fazer como Jesus, seguir sozinha. Então, quer eu esteja certo aos olhos dos outros, quer não, no fim das contas, eu preciso ter essa liberdade para viver aquilo que Deus me chamou para viver. Tem um preço, é verdade. Agora, quem de nós vai dizer que não existe um preço de eu não responder ao chamado de Deus? Existe um preço para isso ou não? Claro que existe. Eu prefiro pagar o preço de seguir a Jesus. E você vai decidir qual preço você vai querer pagar. Eu escolhi encontrar a minha vida, o meu tudo em Jesus Cristo. E acredite em mim, isso vai fazer de você um esquilo albino no meio de qualquer igreja. Mas a adversidade, ela constrói o caráter. Ou destrói, por assim dizer, depende do que você escolher. Ou vai fazer com que você se renda à pressão e destrói o seu caráter, ou vai fazer com que você se apegue a Jesus Cristo e construa o seu caráter. Agora, é verdade, às vezes a gente experimenta desânimo e tristeza de várias formas. A família talvez pode te abandonar, os amigos podem deixar você sozinho, os membros da igreja talvez vão lançar o seu nome no descrédito, as igrejas talvez vão fazer ali o seu jogo político, levantar obstáculos, colocar a política interna acima dos princípios, mas Deus vai te abraçar. Eu prefiro o abraço de Deus. Então, louve a Deus pelo abraço dele que está disponível a você. E esse abraço de Jesus está o atraindo a ele. Porque ele conhece bem o caminho, nós lemos antes. Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém ouve comigo. Quem somos nós para viver uma vida diferente do que Jesus Cristo? Não é verdade? Então, olha só,
Como assim Jesus sozinho? Ele fez absolutamente tudo certo e mesmo assim não tinha ninguém com ele. Ninguém. Esse é o verdadeiro mistério da iniquidade. Quando Jesus disse aos seus seguidores: olha, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não vai ter vida em vós. O que aconteceu? Muitos discípulos viraram as costas e já não andavam com ele. A maioria abandonou a Jesus. Você entendeu isso? A maioria. O preço é muito alto, o caminho é estreito, e poucos são os que têm coragem de se aventurar a avançar por esse caminho. E esse tipo de adversidade, eu não estou falando de algo que é incomum na jornada cristã, não, isso acontece só de vez em quando, eu não estou falando disso. Se o caminho fosse bem fácil, bem largo, todo mundo estaria entrando, correndo por ele. Mas é justamente porque a porta é estreita, o caminho é apertado, o caminho que leva à vida, poucos há que encontram esse caminho e essa porta. Então, caro amigo, caro irmão, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição, segundo Timóteo 3,12. Deus sabe, Deus vê, Deus ouve tudo. Ele sabe que a dor da solidão, a dor da rejeição, na verdade, elas são reais. Agora, elas desaparecem. Eu preciso que você ouça bem isso. Se você está se sentindo sozinho e rejeitado, eu entendo isso, eu sei que isso é real. Mas essa dor desaparece quando a gente entende que é o preço que a gente está pagando de haver encontrado Cristo. De haver encontrado essa caminhada mais profunda com Ele. Eu aprendi, na verdade, eu ainda estou aprendendo, que em meus momentos de solidão, eu aprendi muito mais o quanto eu preciso de Deus e aprendi muito mais a me lançar sobre os braços dele do que em momentos em que está tudo bem na minha vida. Eu estou aprendendo, sim, a aceitar ser rejeitada e estar sozinha. Mas eu estou também aprendendo que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Ele é capaz e ele tem feito isso. Pense em Elias, sentado ali junto ao ribeiro de Querite, durante 3 longos anos de seca. Você já passou por isso? Ficar 3 anos absolutamente sozinho? Nós não passamos por isso ainda. E ainda o rei fazendo acusações contra ele. Olha lá o perturbador do povo. Então, não precisamos ter medo. Assim vai acontecer com todos aqueles que ousarem romper com um cristianismo superficial e nominal, com uma religião institucional, com formas de ortodoxia, sabe? E vão passar a lutar para serem um com Deus. Lembra que nós vimos isso na primeira mensagem? Essa é a sua missão. Você precisa encontrar esse andar com Deus de forma constante, ser um com Ele, para Ele habitar em seu coração, todos os dias, o tempo todo, em todas as escolhas que você fizer. Essa é a sua missão. E você deve sempre exercitar a coragem de ser isso, um com Deus. Na verdade, eu não sei qual vai ser a sua história, eu não sei nem o final da minha. O que eu sei é que o que eu posso dizer, eu posso testemunhar daquilo que vi, daquilo que eu experimentei. Eu encontrei felicidade, contentamento. É algo impressionante e independente de circunstâncias. Eu encontrei paz, eu encontrei alegria, eu encontrei satisfação em ser o esquilo albino de Deus. Todo o resto é vaidade. E eu posso dizer honestamente, eu pertenço a Deus. E somente a Deus. E você? Eu passo algumas perguntas para você, eu vou colocar na tela. Tá um pouco pequena a letra, eu espero que você consiga ler. Será que você tem medo de se tornar um esquilo albino, sozinho, diferente das pessoas, ser rejeitado? A adversidade que você tem enfrentado ou vai enfrentar, será que vai fazer com que você se renda aos costumes da maioria? Ou você vai ter coragem de seguir Jesus? E de permanecer, perseverar, num papel que eu enviei lá para vocês lerem no grupo, sobre como colocar ali em prática a questão de dizer não para algumas coisas, para você ter tempo, priorizar as coisas. Você vai perceber ali naquele papel que o último passo é você perseverar, porque você não vai ser bem compreendido. Será que você vai se render aos costumes da maioria? Ou você vai ter coragem? A pergunta número 3.
Você continua sendo a mesma pessoa que você era o ano passado, por exemplo? Há 3 anos? Uma vez, uma pessoa visitou a sua igreja, que ele foi batizado, que ele começou a vida cristã dele já há anos, mais de 10 anos. E ele visitou essa igreja e foi uma grande alegria. E ele estava ali em meio às pessoas e revendo os irmãos, e para ele foi uma grande bênção aquilo. E aí passou lá o almoço com eles, à tarde com eles, e à noite, quando ele chegou em casa e foi deitar, Deus falou na mente dele: senta que eu quero conversar com você. Ele falou, mas senhor, eu estou cansado, estou um pouco cansado, conversando com Deus em sua mente. Não, eu quero conversar com você, eu quero que você pense nesses seus amigos que você hoje teve a oportunidade de rever. Lembra deles 10, 15 anos atrás? E então ocorreu na mente dele. Ah, eles são as mesmas pessoas. Eles não mudaram. Eles não mudaram. Os mesmos projetos, a mesma vida, não teve crescimento. Então, veja, você está sendo a mesma pessoa de 3 anos atrás, do ano passado? Em caso afirmativo, você concorda comigo que isso é estar estagnado? Parado? Você não está crescendo? A quinta pergunta: você já encontrou a liberdade de ser você? Ou seja, de ser aquilo que Deus te chamou? Olha, eu aprendi que é assim, eu li na palavra de Deus que é assim que devemos fazer. Você é livre? Você tem coragem para seguir o assim diz o Senhor? Ou você se compromete quando você está em meio aos irmãos? Número 6, você valoriza a liberdade de consciência acima de ser aceito na sociedade, familiares e amigos? Veja que liberdade de consciência sempre vai ter um preço. Número 7, como Elias, sentado à beira do riacho de Querite por 3 longos anos, sozinho. Você reconhece que a solidão, esse senso de solidão, ele simplesmente desaparece quando você aceita como o preço pago por ter encontrado a unidade com Deus e por fazer a sua vontade? Essas são perguntas para a sua reflexão. Eu espero que ah, todos nós tenhamos essa coragem de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Se você seguir os caminhos do Senhor, você vai perceber que você vai se tornar um tanto sozinho. Mas eu estou aprendendo, eu não me importo. Desde que eu esteja seguindo os caminhos de Deus. Isso tem sido algo muito. Tem sido uma caminhada interessante. É uma escola mesmo. Não é fácil a gente estar sozinho. A gente gosta, assim, da presença dos irmãos, a gente tem necessidade de estar uns com os outros, mas, acima de tudo, eu e você precisamos estar dispostos a segui-lo, assim diz o Senhor. A minha oração para você hoje é que você não tenha medo de se tornar um esquilo albino, muito pelo contrário. Não é que nós vamos sair por aí e dizendo assim, eu sou diferente de você, e nos orgulhando, não é nada disso. Simplesmente por seguir a Jesus Cristo, a senda que Jesus Cristo palmilhou, não é seguro você colocar um pé que seja fora daquilo que Jesus Cristo andou. Não é seguro. Então, simplesmente por andar nos passos de Jesus de forma humilde, você vai ser visto como diferente. E não tenha medo. Jesus, ele escreveu várias vezes, ele falou, está escrito na Bíblia várias vezes, não tenha medo. Por que ele deu esse conselho? Ele sabe que a gente tem medo. Mas ele disse várias vezes, não tenha medo. Então, a minha oração para você é, não tenha medo de ser como Jesus. Tenha coragem, continue, persevere naquilo que Deus preparou para você. As decisões que você tomou. É preciso coragem ou não para mudar para o campo? É preciso coragem, sim. É muito difícil, são muitas incertezas. É preciso coragem para a gente tomar certas decisões e nos posicionarmos diante dos outros. Então, eu almejo isso para você. Coragem. Coragem, meu irmão, minha irmã. Aquilo que Jesus chamou você para ser é infinitamente melhor do que aquilo que você planejou para si mesmo. Então, que Deus abençoe a cada um aqui. Amanhã a gente vai estar de novo. Amanhã a gente vai ver algumas promessas de Deus para nós, para que a gente não se sinta jamais sozinho, diz que nós temos que anotar as promessas de Deus. Talvez você anote ali as passagens que nós formos ler amanhã, para você entender que você não está sozinho. Não está sozinho. Jesus Cristo te abraça e Deus e você é sempre a maioria. Pode ter milhares de pessoas contra você. Se Deus é por nós, não há quem possa estar contra nós. Amém. Nós vamos então agora, quem puder, nós vamos nos ajoelhar.
Nós vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor, aqueles que puderem aí, tá bem? Oremos. Santo e eterno Deus, amado Pai, nós agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos porque a cada manhã o Senhor tem renovado as suas promessas, tem nos ensinado muitas lições. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor colocou diante de nós um caminho estreito para escolhermos palmilhar por ele. Agora, Pai, também entendemos que é preciso coragem, é preciso força, força moral, é preciso tomar firmes decisões, temos alvos bem determinados à nossa frente para obedecermos ao teu chamado. Por isso pedimos que o Senhor Jesus ande conosco. Precisamos, Pai, que Ele tome a nossa mão e fortaleça cada passo que formos dar em nossa vida. Querido Deus, nos ajude a não termos medo. Tira do nosso coração todo medo, para termos a coragem de seguir os passos de Jesus Cristo, para termos a coragem de seguirmos um assim diz o Senhor. Concede a cada pessoa que aqui está força, concede a presença do Espírito Santo, concede poder para que possamos vencer todas as provações, Pai. Possamos tomar essas decisões firmemente e perseverar neste caminho. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja, guarde a nós, a nossa família, os nossos filhos, nos ajude, Senhor, para sermos esses agentes de mudança como o sal e a luz, e nos ajude a compreender que para sermos esses agentes de mudança, nós precisamos ser diferentes, precisamos ser como Jesus. Então concede-nos a semelhança de caráter com Jesus Cristo. Nos ajude a ler mais, nos ajude a estudar mais, nos ajude a comungarmos mais contigo, nos ajude a aprender a andar contigo como Enoque aprendeu e andou. Nos ajude, Senhor, para que essa ligação, essa união com Jesus Cristo, que nós sabemos ser possível, nos ajude para que seja possível não somente em alguns momentos, mas constantemente na nossa vida. Ajude-nos a treinar a nossa mente para não nos desviarmos de Ti. Nos ajude a guardarmos a Tua palavra em nosso coração, memorizarmos textos bíblicos, falarmos contigo o tempo todo, Pai. Precisamos de mais vigilância e mais oração. Desperta-nos, Pai amado. Abra os nossos olhos. Imploramos estas coisas, estas bênçãos, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder e clamamos em nome desse sangue, em nome de Jesus. Por favor, Pai, toma-nos em tuas mãos e faz em nós conforme a tua vontade e não a nossa. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.